Mas e aí, será que a Altobelli Silva pode chegar no mesmo nível do Danielzinho? É difícil, hein? Sou o professor Gustavo Nogas, esse é o canal Por Que Correr? E hoje eu vou falar um pouquinho desse assunto. Não sei se você acompanhou, mas a Altobelli venceu a Maratona de Curitiba na sua estreia. E eu tive o privilégio, de acompanhar de perto essa prova, acompanhar de perto a vitória dele, o desempenho dele. E foi uma prova sensacional, uma prova muito inteligente. E me chamou a atenção nesse ponto. Depois da prova também vi algumas entrevistas dele, vi alguns comentários dele sobre a prova, sobre o treinamento, sobre as perspectivas dele para a sequência. E, ao que tudo indica, ele está muito afim de migrar aí da pista para virar um maratonista. Se você não conhece, a Altobelli é corredor aí dos 3.000 metros com obstáculos, já participou do Pan-Americano, já tem medalha aí, cara forte, já foi para as Olimpíadas. Então é um nome forte do atletismo nacional, ele já está aí com mais de 30 anos e fez a sua estreia na maratona. Então tem algumas diferenças bem legais entre os dois aí e a gente vai comentar um pouquinho disso, até sobre as melhores marcas, sobre as perspectivas, sobre a estreia de cada um. E será que dá para a Altobelli chegar no nível do Danielzinho? Esse é o principal ponto, que seria muito legal, ter dois brasileiros aí num nível realmente fora da curva, é outra realidade de pensar, de ver a prova que os caras têm feito, de ver a determinação deles, e nível competitivo, nível mundial. E eu achei bem legal uma das entrevistas que o Altobelli deu, que ele falou, cara, se for para largar numa prova aí que tem um grupo forte, que vá para correr 2:08 ou até abaixo, eu vou mesmo, vai se jogar, sabe, o cara determinado. E nesse ponto assim de estratégia, de força mental, talvez eles tenham um diferencial aí para o Daniel, e eu vou falar um pouquinho mais logo na sequência. Mas antes já vou te pedir, se você está chegando por aqui, já se inscreve aí no canal, já ativa as notificações para receber avisos assim que sair cada vídeo novo por aqui. Dá um like, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal, relevante e indicar para mais pessoas, fechado? Me conta aí, o que você acha desse duelo, o que você coloca na balança aí para pesar e avaliar entre os dois. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do perfil desses dois caras. De um lado, Daniel Nascimento. Daniel nasceu em São Paulo em 1998 e do outro lado, Altobelli, também paulista, nasceu em 1990, então uma diferença aí de 8 anos, entre eles, é uma diferença grande. O Daniel estreou muito mais cedo, aí foi do atletismo praticamente direto para as longas distâncias, já fez meia e tal, já foi para maratona jovem, e o Altobelli ficou muito tempo na pista, tem marcas muito legais na pista, e agora aí, depois dos 30, ele resolveu estrear na maratona. Escolheu uma maratona difícil, que é a Maratona de Curitiba, teve um desempenho muito bom, e ainda por cima levou uma premiação bem interessante para casa. Ele ganhou aí R$45 mil. Mas será que dá para comparar os dois? Será que eles têm como chegar no mesmo nível? Eu vou falar primeiro das marcas aí históricas dos dois, para ter um comparativo. Vai estar passando na tela também, a diferença de ritmo de cada um aí, de desempenho em cada distância. Começando aí pelos 1.500. Aí o Altobelli tem vantagem, tem um 3:42 contra 3:47 do Daniel, muito próximo os dois, um nível muito forte. A marca do Altobelli é de 2021 e a do Daniel de 2018, faz tempo que ele já não fez mais tantas competições na pista, 3.000 tem uma grande diferença, 8:26 do Danielzinho, 7:51 o Altobelli, uma marca muito expressiva. Essa marca da Altobelli é de 2017 e a do Daniel é de 2014. Você vê que ele realmente deixou a pista de lado já há bastante tempo. 5.000 também é uma diferença grande, 14:17 para o Danielzinho em 2020, já uma marca mais recente. E o Altobelli tem 13:23 em 2018. Inclusive ele falou em umas entrevistas que ele tem ainda o objetivo de bater o tempo do Maurício aí nos 5.000. Pesado, bem difícil, mas ele tá nessa ideia assim de manter um ciclo de treino para maratona, um volume alto de treino e mesmo assim tentar umas provas mais curtas. Já vamos falar disso na sequência. Nos 10.000 metros o Daniel começa a levar vantagem, ele tem aí na casa dos 28, enquanto o Altobelli tem 29 nos 10. Ambos com marcas recentes aí de 2020 e 2022. Na meia maratona o Danielzinho fez 1:01 esse ano, no Rio de Janeiro, 2022. E o Altobelli tem uma marca antiga aí, de 2015 ele participou de uma meia maratona e fez 1:03. É um tempo bem expressivo também, principalmente visto que ele não competia essa distância, e encarou uma prova aqui em Toledo, no Paraná, fez essa marca aí. E na maratona, nosso objetivo desse vídeo, Daniel tem aí 2:04, recorde americano,
tempo sensacional, né? Um tempo realmente incrível, aí tá entre os melhores da história. E o Altobelli estreou esse ano, o melhor tempo dele é 2:18. Foi essa única maratona que ele fez. Bacana dar aí um comparativo, né? Daniel estreou na maratona já fazendo sua sub 2:10, né? Ele já fez aí uma marca bem expressiva, já foi direto para a pancada, já conseguiu o índice, né, na estreia. Foi uma estreia muito show. Não dá para ter uma noção tão exata porque são provas completamente diferentes, né? O Altobelli fez uma prova aqui com uma altimetria bem pesada, bem difícil, e correndo boa parte da prova sozinho também, né? Sem até essa questão assim de índice, sabe, de ter algum propósito para querer forçar um pouquinho a mais, de manter o ritmo. Não, ele chegou num ponto ali que acho que ele pensou assim em administrar para ganhar a prova e estreiei bem e tal, tranquilo. Não tinha aquele objetivo assim de querer forçar. Talvez tivesse alguém junto com ele, ele pudesse até ter mantido. Eles passaram ali a meia para 2:16 e depois deu uma quebradinha ali e tal. Ele manteve, né? Não tentou, não tinha necessidade de tentar forçar para ver o que ia acontecer. Então a gente ainda tem um abismo bem grande, né? De 2:04 para 2:18, até um pouco injusto de comparar, né? Pensando que o Altobelli está começando agora nesse mundo, mas ele já falou que ele quer em 2023, no começo do ano, já fazer uma prova internacional aí, provavelmente em março, e ele quer ir para Barcelona ali, para aquela região que tem provas rápidas, né? Espanha, Sevilha ali, não sabe ainda qual que ele vai escolher, mas provavelmente Barcelona, para já tentar ir numa prova forte, com nível competitivo e buscar o índice olímpico. Então ele já quer tentar rodar abaixo de 2:10, o índice, se não me engano, é 2:09:30, então já é monstro demais. E ele falou que ele quer se jogar, ele vai, se precisar correr com o grupo mais forte, ele vai forte junto com os caras, até onde que tiver que ir, ele vai. E achei um diferencial assim, muito grande, já tinha visto competições dele na pista, né, de ter assim, uma cabeça muito forte, de saber estratégia de prova, de saber dosar o ritmo, de ter um jogo assim. Ele nesse ponto parece ser muito experiente, né? Já muito rodado, né? Talvez essa idade um pouco mais seja um benefício para ele, seja uma vantagem, e é algo que o Daniel não tem demonstrado tanto. Ele realmente, na minha opinião, deixou a desejar assim nessa parte de estratégia. Já há duas oportunidades, né? A primeira nas Olimpíadas, que ele perdeu a hidratação, é algo que você, para qualquer um que já treinou maratona, que corre longas distâncias, sabe que você não pode perder, cara, não pode. Inclusive aqui em Curitiba, vai passar o vídeo aqui, o Altobelli perdeu uma das hidratações e ele parou e voltou a buscar, porque ele sabia da importância, cara, né, às vezes você perde ali, sei lá, 15 segundos, 20 segundos, né, fez ali um deslocamento, parou, pode ter um desgaste físico também? Pode, mas você não pode perder a hidratação, não pode, é um erro que não tem como cometer, a não ser que você tenha um staff ali, que alguém vai conseguir mais próximo, ou que você saiba que logo na sequência já tem outro posto e tal, mas via de regra não pode perder. O Daniel já cometeu esse erro nas Olimpíadas. Em Nova York, para mim também, ele errou na estratégia de prova, acho que era uma prova para ele ir para ganhar, né? Tem provas que os caras vão para fazer tempo e tem provas nesse nível que eles vão para ganhar a prova. Então assim, em vez de repente ele sair no bolo ali, ficar tranquilo, fazer o ritmo dele tal, e no final tentar dar uma pancada para garantir a prova, não. Ele quis já sair para recorde, para tentar quebrar tudo, bater o recorde da prova, bater o recorde dele, numa prova que não tem essa característica, não tem esse perfil, né? É uma prova difícil, né? Então, tanto que ele abriu quase 2 minutos do pelotão que estava atrás. Achei um erro de estratégia. É legal aparecer, é legal o soquinho com o Kipchoge na frente das Olimpíadas, é legal abrir bastante numa maratona importante como Nova York, mas mais importante seria ter vencido, né? Seria ter terminado a maratona olímpica ali entre os 10 primeiros, mesmo não sendo uma marca expressiva de tempo. Cara, são conquistas, né? E acho que quebras nesse ponto que ele está assim ainda, de não ter tanta experiência, não é legal. Nas primeiras provas é legal que você consiga terminar, que você vá alcançando seus objetivos aos poucos, né? E ter objetivos nesse ponto assim de não só evoluir, mas de ganhar provas importantes, de participar de provas importantes, até no longo prazo, assim, você pensar, cara, já terminei uma Major, já ganhei uma Major, né? Então, era uma oportunidade ímpar, né, de ele fazer Nova York ganhar
e já tá ali, porra, no hall, né, dos caras que ganharam a prova. E ele não teve, acho que, maturidade suficiente para pensar, de ter essa estratégia. Poxa, ele falou, inclusive, que era um dos melhores ciclos de treino dele. E daí você, de repente, jogar no lixo, né, ali por uma situação que, para mim, foi exagero, né, de querer abrir tanto, de querer correr sozinho numa prova como essa, acho que não fez sentido. E nesse ponto, o Altobelli já mostra um perfil bem diferente. Ele teve uma estratégia aqui em Curitiba muito inteligente. Se você pegar a transmissão da prova, ele praticamente não aparece nos 5 km iniciais, né? Ele saiu mais tranquilo, ele deixou a galera sair. Teve até o Patrick aqui de Curitiba, que ele saiu forte, porque ele só ia fazer os 5 ou os 10 talvez, e cara, ele saiu forte, ele foi 3 por quilômetro, 3,6, 3,7, foi embora. Você vê, ele tá liderando ali até o KM5 e de repente, por não conhecer, o Justino tentou acompanhar ele. Tentou acompanhar e, cara, se matou naquele comecinho. Ele e o Edson, se eu não me engano, foram tentar ir junto, cara, rodando ali. Chegaram a fazer 1 km a 3,2. Então, pra você pensar assim, 5 primeiros quilômetros de 42, você rodar nesse ritmo muito mais intenso do que seria a média final da prova, é um erro muito juvenil até, digamos assim. Então eles também faltou um pouquinho de estratégia para eles nesse ponto, de saber dosar o seu início de prova e deixar, cada um faz sua prova, de repente tem até outras provas tem coelho e tal, então você tem que ter, né, um discernimento assim de que é uma maratona, né? E o Altobelli falou em umas entrevistas que eu vi, todo mundo me falava que começa depois dos 30, começa depois dos 30, começa depois dos 35. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E, poxa, no começo da prova ali eu tava tranquilo. Falei, o cara quer ir, deixa que vai. Eu vou aqui, tô no meu ritmo, fazendo o que eu treinei aqui para esse começo e tal. A primeira metade da prova era muito difícil também, bastante variação de altimetria. Foi super bem, super bem. Realmente uma estratégia muito legal. Ali nos 6,5 ele começa a aparecer já em quinto, aí já vem chegando, já vem ele e o Cipó, né? De repente ele já passa o Giovanni, e a hora que ele chega ali pelo 20 e poucos, que ele chega no Justino, ele pega, passa, vai embora e não perde mais, né? Então foi muito inteligente dele fazer a estratégia certa para o percurso da prova, para os adversários que ele tinha e tal. Achei que foi bem legal e acho que ele pode usar isso a favor dele, essa experiência de pista, de já estar há muito tempo no atletismo, nessa rodagem, essa bagagem de uma maneira geral, para beneficiar ele aí nessas longas distâncias. E talvez o ponto mais legal que eu tenha achado assim do que eu li sobre ele, que ele falou que ele gostou do ciclo de treinos, ele gostou dos longos, ele terminava bem, ele se sentia bem, ele achou fácil, né, fazer os longos e tal. Falava que de repente num treino de 32, no finalzinho ele fazia 33, fazia 34, sempre fazia alguma coisa a mais. E ele até comentou que alguns atletas que treinam com o mesmo treinador que ele sempre falam que é muito difícil, que o cara é exigente e tal. E ele achou que tava tranquilo, cara. Tava legal, tava bom. E nessa linha que ele pensava, se ele passou 32 para todo mundo, eu vou fazer 33. No último vou dar um cacete e tal, vou forçar. E, cara, uma estratégia assim, né, entre aspas, meio kamikaze, mas que funciona, né, cara? Você tá dando um pouquinho a mais sem estar se matando, né? E ele falou que encarou de uma maneira assim muito legal o ciclo da maratona, que ele gostou demais e que o objetivo dele, inclusive, é competir nas próximas Olimpíadas na maratona e nos 10 mil metros, se classificar para as duas provas, que seria assim um feito inacreditável, né, cara? Muito legal e para correr forte. Ele não tá com medo, ele vai buscar esse índice aí. Se a gente for ver, né, a maratona olímpica, ela tem uma tradição de ter percursos não tão fáceis e de ser ganha com um tempo relativamente alto, né? Então, sei lá, o Kipchoge ganhou as últimas duas aí com 2:08, se não me engano. Então, é o Kipchoge? Mas é um tempo, entre aspas, alcançável, né? Alcançável por um cara que está, de repente, pensando no Daniel, tem 2:04. Num percurso difícil ele consegue rodar 2:08. É só ele ter um pouco de cabeça. Se o Altobelli chegar num nível de estar rodando mais forte, né, e de repente ali acompanhar a prova, tal, ter uma estratégia boa, de repente ele tem aí uma condição de se destacar numa Olimpíada fazendo uma maratona legal. Outro ponto bem legal de comentar é que, apesar desse embate que eu criei aqui, os dois são amigos.
se dão bem. O Altobelli inclusive comentou que já está conversando com o Daniel para ir lá pro Quênia, para treinar junto com os caras, para treinar junto e tal. Então eles aparentemente têm uma relação legal e o Altobelli quer ir pro Quênia, quer fazer o mesmo caminho do Daniel, quer sair daqui, quer investir nisso. E vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, galera. Fico por aqui. Agradeço demais por me acompanhando. Deixa de curtir, comentar, se inscrever. E é isso. Valeu, bons treinos. Até o próximo vídeo.